muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast. E que feliz que eu estou por estar aqui contigo mais um dia, mais uma semana, mais um tema que promete ser super especial. E quero começar por te agradecer todo o carinho, todo o feedback que eu tenho recebido aí desse lado. É para mim uma grande honra estar aqui contigo e ajudar-te cada vez mais na tua jornada de emagrecimento, para que tu sim consigas emagrecer com saúde, com saciedade, com prazer, com uma rotina que tu nunca mais queiras largar e, acima de tudo, tornando a tua mente cada vez mais vencedora, uma mente que nunca desiste, que supera qualquer desafio e que vai atrás e que corre atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos. É mesmo isso que eu desejo para ti, porque não há nada que me ilumine mais neste mundo do que é ver uma mulher feliz com o seu corpo, ver uma mulher alegre, confiante, com a autoestima lá em cima, a sentir-se bem na sua pele, a sentir que o seu corpo finalmente representa aquilo de maravilhoso e de tão único que cada uma de nós é e tem dentro de si. Por isso quero mesmo agradecer-te todo o vosso carinho, porque tem sido sempre simplesmente incrível, porque muitas vezes isto parece assim um trabalho solitário, não é? E estamos aqui a gravar para uma câmara e ficamos na dúvida, será que isto está a chegar às minhas pessoas? Será que isto está realmente a ajudar a vida de alguém? E para mim é muito bom quando eu vejo as vossas transformações e sinto que este podcast está mesmo a chegar aonde eu quero e, acima de tudo, a fazer-vos agir e a tocar os vossos corações e a levar-vos cada vez mais perto do vosso objetivo. E hoje, como sempre, gosto sempre de dar um update. Hoje mudei de cenário, como podes ver. A luz não está assim propriamente incrível, apesar de ter aqui toda a iluminação, mas o dia está assim meio cinzento e assim meio ventoso, por isso se ouvires assim os barulhos já sabes que pode ser aqui o vento, ou então às vezes os passarinhos que também gostam de aparecer, porque na verdade nós estamos em maio, não é? Estamos na primavera, mas este tempo anda assim muito incerto. Mas não importa, mesmo que as condições não sejam as melhores, mesmo que a luz não seja a melhor, eu estou aqui para dar o meu melhor. E também, se me estás só a ouvir, estas questões da luz não interessa nada, mas se me estás a ver no YouTube, é normal que às vezes possa ter aqui algumas variações, mas o mais importante é aquilo que eu tenho para te passar aqui hoje, e eu não podia deixar de gravar mais um episódio, mais uma semana, só porque não tenho as condições perfeitas, porque tu já sabes que a minha missão também é muito descomplicar, tornar cada vez mais a nossa vida mais simples, mais prática, e por isso nós agimos assim, mesmo com as condições que temos, que muitas vezes não são as melhores, mas que há coisas que nós não podemos mudar, como o tempo, não é? Ou seja, ainda não temos poder de mudar o tempo e de pedir ao tempo que faça sol, quando na verdade está chuva e vento e neve, que acho que na Serra da Estrela tem estado a nevar, pois é, em maio, como é possível, né? Eu estou a gravar este episódio no dia 2 de maio e, se tudo correr bem, ele vai ser lançado amanhã, dia 3, mas se tens estado a ver as notícias, realmente está a neve a cair na Serra da Estrela, ou já caiu, sei que está tudo branquinho e realmente não é assim muito comum no tempo de maio, mas é o que temos e nós fazemos com o que temos. Por isso, sem mais demoras, porque eu gosto sempre destes primeiros minutos de estar aqui a conversar um bocadinho contigo, mas sem mais demoras, vamos ao tema de hoje. E o tema de hoje é assim um tema muito importante, muito especial e um tema que eu adoro muito, porque eu quero mesmo que tu emagreças sim, mas que tu não andes por aí a passar fome, que tu não andes por aí a ter que controlar, ou seja, eu tenho fome, mas tenho que me controlar, não posso comer. Não, se tu tens fome é para comer. E hoje tu vais perceber o que é que realmente podes estar a fazer ou a não estar a fazer, e por isso é que também andas sempre com fome e ficas sempre com a ideia de que, ok, eu vou emagrecer, mas vou ter que passar muita fome, vou ter que reduzir drasticamente aquilo que eu como e não vai ser nada bom para mim. E não tem que ser assim. Eu não quero que tu passes fome, eu não quero que tu andes aí, não é? Como se costuma dizer, a bater com a cabeça nas paredes, ou a sentir-te super cansada, super em baixo, super sem energia, só porque queres emagrecer. Não,
Emagrecer é para te dar saúde, energia, bem-estar, não é para te tirar nada, ok? Ou melhor, sim, é para te tirar uns quilinhos, uns volumes assim a mais, ok? E para te dar, acima de tudo, boa disposição, energia, leveza e saúde. Então, sem mais demoras, vamos ao tema de hoje. E já sabes que de vez em quando eu vou olhando ali para as minhas notas só para garantir que não me esqueço de nada, porque eu adoro falar e muitas vezes quando dou conta já fugi, já estou a ir por outros caminhos, mas ainda assim eu sinto que tudo aquilo que eu tenho para te passar hoje é sempre importante e eu gosto muito de deixar fluir, mas também gosto de ter estas notas para garantir que não fujo muito aqui do tema que me trouxe aqui hoje. Então, sem mais demoras, o tema de hoje é 5 segredos para te sentir saciada com menos comida. O que, Mariana? Pois como é que eu me vou sentir saciada com menos comida? Isso só nos sonhos, não é? Isso só num milagre, porque se eu como menos, como é que eu vou ficar saciada? Pois é, mas vais, porque eu não quero que tu emagreças a passar fome. Eu não quero que tu ignores o teu corpo, porque se ele te diz que tens fome, é para comer, não é para ir beber água, não é para fingir, não é para controlar, não é para nada disso, ok? É para comer, porque o teu corpo precisa de energia, precisa que tu o nutras, mas que o nutras da forma certa. E muitas vezes podes não estar a fazer isso da forma mais correta e por isso é que tu sentes que sempre que tens que emagrecer, tens que passar fome, porque não estás a escolher a forma certa para o fazer. Então vem comigo, porque este episódio está imperdível e eu tenho a certeza que tu agora vais pegar aí no teu bloquinho de notas, na tua caneta ou no teu lápis e vais tirar muitas anotações, porque eu vou dar-te conteúdo de ouro que vai ser super importante para a tua jornada e porque tu já sabes que conhecimento sem ação vale zero. Por isso eu quero mesmo que tu a partir de hoje comeces a agir e se levares alguma coisa desta aula e começares a entrar em ação, eu já ganhei o dia e já ganhei aqui a minha missão para o episódio de hoje. Certo? Certo. Então, o primeiro segredo para tu te sentires saciada, mas com menos comida, é comer alimentos ricos em fibra. O quê, Mariana? Mas quais é que são esses alimentos? Para que é que eles servem? Por que é que eu tenho que existir nesses alimentos? Porque, mais do que até te estar a explicar, vou-te dar um exemplo que eu tenho a certeza que tu te lembras. Aqui há uns tempos, anos se calhar, dava muito assim na publicidade, na televisão, aqueles suplementos que se tomavam meia hora antes do almoço ou do jantar, tomavas aquilo, porque depois aquilo caía no estômago, fazia assim um balão, inchava e tu depois não tinhas tanta fome. Basicamente o que tu estavas a comer era fibra, ou a tomar neste caso, era fibra. Porque a fibra tem esta capacidade de dar volume, ok? Ou seja, de nos sentirmos mais saciadas e também tem aqui a capacidade de atrasar o esvaziamento do nosso estômago, ou seja, de fazer com que aquilo que cai no nosso estômago demore mais tempo até passar para o intestino, não é? Porque é quando o estômago está vazio que nós sentimos fome, ok? Então sempre que tu comes alimentos ricos em fibra, tu vais ajudar a tornar aquela refeição mais saciante e mais duradoura, ou seja, tu vais conseguir estar mais tempo sem fome, ok? Já para não falar da implicação que também tem a nível de saúde, a nível do intestino, ou seja, é super, super importante aqui o consumo de fibras e agora acredito que possas estar a perguntar, mas que fibras são essas e quais é que são esses alimentos? Então assim, em traços gerais, os alimentos mais importantes ricos em fibra, até já estou a dizer palavras ao contrário, são as frutas, ok? Que são bem docinhas, mas também são muito ricas em fibra, ok? E minerais também, vitaminas e em água, umas mais do que outras, mas sim, no geral. Depois os hortícolas, ok? Tudo o que seja da família dos hortícolas é muito, muito, muito rico em fibra. Todos os cereais mais integrais, ok? Por isso é que sempre que possível devemos optar por um pão mais escuro, por exemplo, ok? Porquê? Porque vai ajudar aqui a manter a saciedade mais tempo.
E também o caso das leguminosas, ok? Feijão, grão, ervilhas, lentilhas também são muito ricos em fibra e que também vai ajudar aqui em todo este processo. Claro que eu estou a falar de forma geral, tá bem? Porquê? Porque tu podes ter alguma questão específica de saúde que tenhas que ter mais atenção às leguminosas, mais atenção também aos cereais integrais e, se for o caso, temos que sempre adaptar. Mas estou a falar assim para uma pessoa saudável que não tenha nenhuma questão de saúde, que não tenha aqui nenhuma intolerância, que não tenha aqui nenhum desconforto, mesmo até a nível intestinal, para, no geral, ou seja, estes alimentos são os alimentos que têm fibra e que tu deves incluir mais na tua alimentação. Mas não esquecendo que pode haver pessoas que tenham que fazer aqui algum ajuste e por isso é que a nossa alimentação deve ser sempre individualizada, ok? Porquê? Porque nós somos todos diferentes e temos todos necessidades diferentes e somos todos um ser único e maravilhoso e que temos sempre que ter isso em conta. Mas ainda assim, tenho a certeza que dentro do grupo das fibras há muitos e muitos e muitos alimentos que podem e devem fazer parte do teu dia a dia e que vão ser aqui uma grande ajuda a conseguires realmente fazer uma refeição, sentir-te saciada, mesmo até com a questão de estares a comer menos comida, ok? E quando eu digo comida, podemos estar a falar até mesmo de comida no prato. Muitas vezes, para reduzirmos essa quantidade, nós vamos acrescentar aqui volume de alimentos ricos em fibra e que normalmente também são menos calóricos, não é? Por exemplo, aqui as hortícolas, conseguimos ter hortícolas com 15, 20, 25, 30 calorias por 100, ou seja, como tu vês, é uma densidade calórica e energética muito baixinha e, no entanto, dá ali uma grande saciedade, ok? Então, é importante que tu percebas que não se trata só de reduzir aquilo que tu comes, mas muitas vezes de começar a incluir outro tipo de alimentos, ok? Porque imagina que tu comes um prato de comida com arroz e carne. Se tu vais comer só metade dessa quantidade, tu vais ficar com fome. Porquê? Porque tu estás habituada a comer aquele volume. E se tu agora já não comes este volume e passas a comer metade, o que é que o teu estômago vai achar? Falta ali alguma coisa. E como é que nós podemos então reduzir aqui as quantidades, porque na verdade estamos a reduzir a carne, o arroz, por exemplo, mas sentiste na mesma saciada, incluindo outros alimentos muito menos calóricos, mas muito mais saciantes e muito melhores para a tua saúde, como é o caso, por exemplo, dos hortícolas. Por isso é que nós, nutricionistas, insistimos muito que ao almoço e ao jantar, claro que não tem só a ver com o emagrecimento nem com a saciedade, também tem a ver com a tua saúde, que incluas vegetais, seja na forma de sopa, seja na salada, seja nos legumes cozidos, salteados, no forno, enfim, da forma que tu mais gostares. É muito importante que tu incluas vegetais, ou seja, que incluas hortícolas no teu prato para conseguires realmente comer menos comida, mas sentiste igualmente ou até mais saciada. E mesmo a fruta pode ser uma excelente opção para terminar a tua refeição. Porquê? Porque terminas com aquele saborzinho doce na boca e ao mesmo tempo não estás a ingerir só o açúcar da fruta, só as calorias provenientes da fruta, estás também a ingerir fibra, ou seja, aquele atraso, não é, no nosso esvaziamento do estômago, ou seja, vais-te manter saciada por mais tempo e vais ter ali um volume alimentar mais interessante e se calhar igual ao volume que tu comias antes, mas o tipo de alimentos, o tipo de nutrientes que tu estás a escolher são totalmente diferentes, ok? Boa! Então é muito importante que tu, a partir de hoje, se ainda não fazes isso, comece a incluir mais alimentos ricos em fibra nas tuas refeições e quem diz almoço e jantar diz também nas refeições intermédias, ok? Pequeno almoço e lanche, para tu realmente começares a sentir-te cada vez mais saciada e sentires que não é só comer menos, é comer menos sim de umas coisas, mas também incluir mais outros alimentos para tu realmente conseguires emagrecer, mas com saciedade e com saúde também. Boa? Boa! Depois, segundo segredo para te sentir saciada com menos comida: incluir fontes de proteína nas tuas refeições. Porque se por um lado a fibra sacia bastante, não podemos viver só com fibra.
também precisamos aqui da proteína, e a proteína é muito importante. Primeira coisa, se calhar, que tu vais lembrar é por causa da massa muscular, não é? Toda a gente fala da proteína por causa da massa muscular, mas a proteína é muito importante para várias funções do nosso organismo, a nível da pele, a nível da cicatrização, ou seja, é mesmo muito fundamental, e também a nível da saciedade. Sempre que nós incluímos fontes de proteína na refeição, essa refeição torna-se também mais saciante. Então, se for proteína junto com fibra, é uma explosão brutal de saciedade, que é aquilo que nós pretendemos, mas também de prazer, como é óbvio. E se calhar agora estás-me a perguntar, tá bem, Mariana, mas eu não sei muito bem quais são essas fontes de proteína. Então, assim, em traços gerais, o que é que nós temos como fonte de proteína? A carne, o peixe, os ovos, temos também os laticínios, não é? Leite, iogurtes, queijo, que também são muito ricos em proteína. Claro que temos sempre que ter aqui em atenção, não é? Os teus gostos, o teu intestino, as tuas intolerâncias que possam existir, as tuas condições de saúde, ok? Porque pode haver coisas que tenham que ser ajustadas, ainda assim como há vários alimentos ricos em proteína, mesmo que tu não possas por algum motivo consumir uns, tens sempre outras opções. A mesma coisa com as fibras, ok? Depois, mais coisas ricas em proteína. Também as leguminosas são uma proteína vegetal, que também contém hidratos de carbono, mas também têm alguma proteína. Os frutos secos, ou seja, os frutos gordos, as nozes, as amêndoas, as avelãs, os cajus, os amendoins, eles também são muito ricos em gordura, são essencialmente ricos em gordura, mas também têm alguma proteína, então é muito, 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 muito importante que nós comecemos realmente a incluir fontes de proteína nas nossas refeições para garantir, juntamente com a fibra, que nós nos sentimos mais saciadas, mesmo com menos comida. Ok? Ou seja, também não me interessa só comer proteína, como também não me interessa só comer fibra. Tem que haver um equilíbrio, não é? Tem que haver aqui um balanço de nutrientes adequado para que tu te sintas bem, para que o teu corpo também esteja bem e para que tu também, ao mesmo tempo, te sintas super saciada durante o teu processo de emagrecimento e mesmo depois, ok? Ou seja, mesmo numa fase de manutenção, é importante que tu continues a ter uma boa alimentação, a sentir-te saciada e a não esqueceres estas regras, porque elas vão ser muito importantes não só para quem quer perder peso, mas também para quem quer ter uma alimentação, um estilo de vida mais saudável, ok? E claro que há estratégias que podem e devem ter que ser sempre ajustadas de pessoa para pessoa, porque nós somos todos diferentes, como eu já disse, e nós temos sempre que adaptar isto à pessoa que nós temos à frente e não ser apenas um conselho geral. Mas, como é óbvio, eu quero que este podcast chegue a muitas pessoas e por isso é que os conselhos aqui são sempre mais gerais, mas para tu aplicares ao teu contexto e ao teu dia-a-dia, aos teus gostos, à tua rotina e poder já hoje começar a aplicar, ok? Ou seja, pelo menos saberes o que precisas de melhorar, o que é que tens que mudar na tua rotina para então começares a dar os primeiros passos, ok? Boa! Os próximos segredos são assim também muito interessantes, já fogem aqui um bocadinho mais à questão da alimentação pura e dura. Claro que as fibras e as proteínas são muito importantes e a gordura também, porque a gordura também é extremamente saciante, ok? Mas claro que tudo com conta, peso e medida, como é óbvio. Mas há outras estratégias, outros segredos que são muito importantes e que não são tão óbvios ou que não são tão diretamente relacionados com aquilo que tu vais comer, mas sim com a forma como tu escolhes comer e a forma como tu escolhes beber, ok? E por isso é que o terceiro segredo tem a ver com beber água. E eu sei que isto pode parecer clichê, eu sei que já falei da água 1000 vezes neste podcast, mas se ela não fosse assim tão importante, eu não falava dela. E se não houvesse tantas questões com a água como eu sei que existe, há muita gente que ainda não bebe água, que ainda não faz um bom consumo de água. Se não houvesse estas questões, eu também não estaria aqui a falar sobre isso. Ou seja, se toda a gente bebesse água suficiente, eu não precisava de estar sempre aqui a repetir este assunto, mas a verdade é que ainda há muitas pessoas que não bebem água suficiente no seu dia-a-dia e precisam de saber isto e precisam que lhes deem motivos para perceber o quão é importante a água
água, não só por uma questão de saúde, como é óbvio, mas também porque a água é um inibidor natural do apetite. Enquanto estás a beber água, não estás a comer, como é óbvio, mas a água também nos ajuda a hidratar, a manter-nos saciadas e também a inibir o apetite. E porquê? Porque a fome e a sede no nosso cérebro estão muito lado a lado, ou seja, muitas vezes as pessoas acham que têm fome e na verdade têm sede e confundem um bocadinho essas sensações. Por isso é que se costuma dizer que se sentires fome, bebe primeiro um copo de água, espera 10, 15 minutos. Se a sensação de fome desaparecer, é porque na verdade não era fome, era sim sede, ok? E isso também pode ser aqui uma excelente estratégia. Mas a verdade é que a água vai aqui dar-te muita ajuda porque ela inibe o nosso apetite de uma forma natural, sem precisares de ter que estar a ingerir mais calorias, sem teres que estar a fazer mais escolhas, a comprar mais coisas, basta beberes água e então aqui ajuda muito a regular aqui o teu apetite e a conseguir estar melhor e a sentir-te melhor durante o teu dia e claro que depois também vai ter um impacto brutal a nível de concentração, de foco, de produtividade, claro que sim, mas aqui aplicando mais à questão da saciedade, a água realmente tem este poder de inibir o nosso apetite de uma forma natural e é mesmo aqui importante que tu comeces a beber mais água e acima de tudo que comeces a olhar para a cor da tua urina e o teu objetivo é que ela ao fim do dia seja clara e sem cheiro, isso é sinal que estás bem hidratada, ok? Outra questão também muito importante tem a ver com a água às refeições e é verdade que não devemos beber muita água às refeições, sobretudo para pessoas que têm aqui algumas questões a nível mais de estômago, ok? Porque ali realmente a água ali misturada com os ácidos do estômago pode não ser ali uma boa solução, mas se tu gostas de beber água à refeição, no máximo um copinho e meio, pode ser ali uma boa solução. E há quem diga, mas eu gosto de beber esse copinho antes do almoço, ou durante, ou no fim, é como tu quiseres, não te aconselho a beber muita água por causa desta questão do estômago, mas também para não estares a ocupar o teu estômago com imensa água, que depois vai acabar por, não é, fazer o caminho dela, mas depois passado um tempo tu vais ter fome, porque a água não te vai alimentar, ok? Vai-te saciar durante aquele tempo, mas não te vai alimentar. Então também é importante não estás a beber demasiada água antes da refeição, porque depois vais ficar com uma saciedade falsa e depois vais ter mesmo necessidade de comer e se calhar depois pode já não ser tão oportuno fazer aquela refeição, então também não interessa estás a beber ali muita água, porque realmente não interessa estar a dilatar o estômago, porque tu precisas é também de comida. Mas a água também estimula aqui a digestão e pode saber bem, não é? Acompanhar aqui com um bocadinho de água e também vai ajudar a ficares mais saciada, mas tudo com conta, peso e medida. E se não gostas mesmo de beber água à refeição, deixas a água para fora das refeições e está ótimo, desde que tu bebas a água suficiente para o teu corpo e mais do que estar a dizer a quantidade que precisas de beber, é realmente começares a olhar para a cor da tua urina, porque ela diz-te sim se tu estás hidratado ou não, se tu precisas de mais água, de menos água, o que é que anda por aí, ok? Boa, mas sim, podes ficar aqui com a dica de 1,5 litro, normalmente é uma quantidade que toda a gente precisa, claro que há pessoas que vão precisar de mais, mas assim de uma forma geral, se bebesses 1,5 litro de água por dia, já era aqui um bom começo, ou pelo menos um bom primeiro objetivo, uma primeira meta, já dá aqui uma grande ajuda para esta questão também da saciedade. Boa, vamos ao quarto segredo para te sentir saciada com menos comida, que tem a ver com ouvir o corpo. Ui, o que é isto de ouvir o corpo? E eu já falei também várias vezes disso aqui no podcast, que tem a ver, e comecei este episódio a falar sobre isso, que é, se eu tenho fome é para comer. Se eu tenho fome não é para ignorar e controlar a fome. Não, se eu tenho fome é para comer. E cada vez mais é importante que nós comecemos a honrar a nossa sensação de fome, mas também a nossa sensação de saciedade. Ou seja, se eu tenho fome é para comer, se eu estou saciada é para parar de comer. E isto conseguimos como?
começando a estar mais atentas, mais conscientes ao nosso corpo e às nossas sensações. E claro que eu já tive muitas clientes que me diziam: eu já não sei o que é ter fome, o que é estar saciada, porque toda a minha vida me disseram que eu tinha que comer 2 em 2 horas e a verdade é que muitas vezes eu nem tinha fome, comia só porque tinha que ser, então eu já não sei. E a verdade é que depois, passado algum tempo, elas começam realmente a conseguir ouvir, perceber quais é que são os sinais de fome, o que é sentir-me saciada, o que é sentir-me cheia, o que é sentir-me com fome, e isso é muito importante porque começamos a respeitar mais o nosso corpo, a não ter que obedecer tantas regras externas, claro que elas são importantes, mas conseguimos aplicar essas regras ao nosso contexto e tendo em conta aquilo que o meu corpo me diz, ok? Então é muito importante que tu comeces realmente a ouvir o teu corpo e a respeitares muito aquilo que ele te está a dizer, não é? Isto é a mesma coisa do que tu estares, por exemplo, cheia de sono e estás constantemente a querer estar acordada, não é? Ou seja, se tu estás com sono é porque o teu corpo te está a dizer que tu precisas de descansar, ok? Então é muito importante que tu comeces a ouvir o teu corpo e, acima de tudo, a respeitá-lo. Ou seja, se ele te está a dar uma informação, nós não devemos ignorar. Nós devemos, a não ser que, ok, estou com fome às 4 da tarde, estou com uma reunião naquela hora, ok, posso atrasar um bocadinho, ou posso tentar comer alguma coisa antes da reunião, ou seja, dá sempre para ajustar, mas é importante que tu não ignores o que o teu corpo te está a dizer. É a mesma coisa que o teu carro começa a dizer que está na reserva, tu não lhe ligas nenhuma, ele vai acabar por parar e depois aí tu vais pensar: ui, pois realmente esqueci-me de pôr combustível ou de carregar o carro, o que seja, e agora fiquei a pé, literalmente a pé. E com o nosso corpo é igual, só que quando é connosco temos tendência a deixar andar, a esticar a corda e depois quando damos conta já não estamos num bom caminho, ok? E então tu agora podes-me estar a dizer assim: ok Mariana, então o que é que isso significa? Significa que eu devo comer sempre quando tenho fome. Exatamente. Mas também é importante que tu comeces a perceber os teus sinais de fome. Porquê? Porque se tu comes quando já tens muita fome, o que é que vai acontecer? Tu vais comer muita quantidade e muito rapidamente, porque tu estás tão faminta que vais ter tendência a acelerar e a querer comer muito porque parece que continuas sempre com fome. Ok? Então é importante que tu comeces a perceber, ok, isto é ter fome, é neste ponto que eu devo ir comer. E claro que se tu tens uma rotina, umas quantidades, né? Ou seja, se comes quase sempre as mesmas quantidades, tu vais normalmente ter fome sempre mais ou menos à mesma hora, ok? Porquê? Porque tu estás a dar basicamente as mesmas quantidades todos os dias, então o teu corpo, é? Como é óbvio, vai ter ali um ciclo, vai ter ali uma rotina em que tu vais começar a perceber que realmente, olha, normalmente àquela hora tenho fome, normalmente àquela hora tenho fome, mas é importante que tu não deixes, que tu não ignores essa fome e que tu não deixes passar essa fome ao ponto que depois já não te consegues controlar, ok? Porque depois o não conseguir controlar vai fazer com que tu não consigas comer até ficares saciada. Tu depois vais comer até ficares cheia e isso não é uma boa política, porque para além a nível digestivo não ser bom engolir os alimentos inteiros, como é óbvio, também não vai ser bom porque vais estar a comer demasiadas quantidades e se estás a comer acima do que o teu corpo precisa, tu vais começar a engordar, ok? Ou a manter o peso, dependendo das tuas necessidades e do teu objetivo, ok? Então é mesmo importante que tu entendas que as quantidades também importam, mas para tu também conseguires comer aquela quantidade e ficares bem, para além das fibras, da água, da proteína, tudo isso, também é muito importante que tu comas no momento certo. E o momento certo não é a nutricionista que manda, não é o patrão que manda, claro que às vezes para quem tem pausas a determinados horários, também é importante nós, ok, se só temos a opção de comer naqueles horários, arranjar forma de aquilo que tu comeste anteriormente seja suficiente até à próxima refeição, como é óbvio, por isso é que isso tem que ser ajustado. Mas é importante que tu não deixes chegar àquela fome
que já está tipo, já é um leão intenso e que tu já não te consegues controlar e que vais acabar por comer muito rapidamente, excessivamente e depois vais sentir-te não saciada, mas sim cheia, mal disposta, já exagerei, já estou aqui que nem posso, como se costuma dizer, porque realmente deixaste de chegar ali ao ponto da fome louca. Também acontece outra coisa, que é se nós estivermos ocupadas e distraídas a trabalhar ou a fazer outras coisas, a fome está lá, mas nós não a sentimos. Porquê? Porque o nosso foco está direcionado para outra coisa, ou seja, estamos tão focadas ali que o corpo dá sinais, mas nós não nos apercebemos. E o que é que acontece? Quando tu paras de trabalhar, quando chegas ao fim do dia, a fome vem toda de uma vez, de género. Eu não tive fome nenhuma a tarde toda e agora estou cheia de fome. A verdade é que tu já tiveste fome, só que não te apercebeste, não sentiste. E depois, quando tu paras e relaxas, vem a fome toda. Porquê? Porque já paraste, porque já relaxaste e porque agora sim tu estás pronta para ouvir os teus sinais. E quando tu os vais ouvir, ele já está no limite, já te está a dizer: ai meu Deus do céu, que eu estou mesmo cheia de fome e preciso mesmo de ir comer. E depois vais comer até ficares cheia e mal disposta, que é tudo aquilo que eu não desejo para ti, porque também não é agradável estar cheia de fome, como é óbvio, como também não é agradável ficar com essa sensação de que a minha roupa, as minhas calças vão rebentar, o meu estômago vai explodir e eu já não cabe aqui mais nada, né? Ou seja, por todo o mal-estar que isso também te vai provocar, não só psicologicamente, mas sobretudo também a nível físico. Eu já tive uma cliente que ela tinha um problema no estômago e que ela sabia que não podia ultrapassar aquela quantidade, porque se ultrapassasse, o estômago dela ia dar sinal. Então isso era um bom termostato, não é? Ou seja, ela sabia que podia ir até ali e então, como ela já sabia que não podia ultrapassar ali e tinha ali uma questão física, não é? Ou seja, uma questão de saúde, como é óbvio, mas também uma questão em que ela sentia, ela já sabia que não podia ultrapassar ali aquela barreira, não é? E nós é igual, ou seja, nós devíamos estar mais conscientes, mais atentos e claro que cada vez mais se vive num ritmo frenético e as pessoas não param e não sentem e é tudo a correr e já acordam atrasados e já vão a correr para ali, para lá e esquecem-se de levar as coisas e mesmo estão lá, depois estão em tanto stress que nem comem, que nem almoçam a horas decentes, que nem lancham e claro que isso vai ter impacto. Só que a verdade é que quando ou enquanto nós não começarmos a perceber que a alimentação é um ato de autocuidado e que é muito importante até para tu teres um bom desempenho no teu trabalho, para tu conseguires fazer as coisas que tu queres, dares apoio àquilo que tu queres, fazeres as coisas que tu queres, enquanto nós não percebermos isso e não dermos prioridade e foco à nossa alimentação, as coisas não vão correr bem, ok? Eu sei que muitas vezes as pessoas só agem quando realmente há ali um alerta, alguma coisa que lhe diz que precisas mesmo ter cuidado, senão as coisas podem mesmo não correr bem e só aí é que a pessoa abre o olho e começa realmente a mudar. Mas eu quero que tu saibas que para além das nossas necessidades, sei lá, de ir à casa de banho, de comer, de dormir, de beber, comer também é uma necessidade fundamental e que não deve ser descurada e que não deve ser esquecida, nem deve ser posta em segundo plano. Porque eu sei que muitas vezes, quando as pessoas dizem não tenho tempo para almoçar, a pessoa tem tempo, não tem prioridade. Porquê? Porque tem aquela meia hora de almoço, o que seja, mas aproveita para fazer tudo menos para comer. E eu percebo que às vezes dá jeito para resolver algumas coisas, mas a verdade é que almoçar também deve dar jeito para muitas outras coisas, ok? Então é importante também desmistificar aqui um bocadinho esta ideia de que não temos tempo, de que a vida é uma correria sim, mas nós podemos ter momentos de pausa, momentos de tranquilidade, momentos de mais consciência, de estar ali a comer com mais calma, com mais atenção, porque isso vai ser fundamental para a tua saúde, mas também para o teu processo de emagrecimento. E por isso acho que vale toda a pena, não é? Dar esta atenção se realmente isto vai ser um ponto fundamental para tu conseguires ser bem-sucedida e sentiste cada vez mais
leve e sentires que não precisas realmente passar fome nem de andar aqui em loucuras para conseguir os resultados que tu tanto desejas. Boa? Boa! Então, deixa-me só ver se está tudo ok. Sim, sim, sim. Pronto, exato. Comer quando sinto fome. Está tudo bem. E depois, quando estou saciada, deixei-a nem mal disposta. Boa, estava só aqui a ler as minhas notas para ver se não me tinha escapado nada. Quinto e último segredo para te sentir saciada com menos comida tem a ver com comer devagar e mastigar bem, ou seja, que também vai muito de encontro ao ponto anterior, mas o ponto anterior é mais a ação de começar a comer e de parar de comer. Aqui o quinto ponto é mais de como é que eu devo comer, como é que eu vou comer, porque isso também vai ter impacto. E porquê? Porque nós temos muitas hormonas no nosso corpo, mas temos duas delas que é a grelina, que é a hormona da fome, e a leptina, que é a hormona da saciedade, ou seja, são as tais hormonas que dizem tens fome, vai comer, estás saciada, para de comer. Só que o que é que acontece? A leptina, não é? Que é aqui a hormona da saciedade, ela precisa de cerca de 10, 15 minutos para te dizer que tu estás bem, que estás saciada. Agora imagina que tu almoças em 5 minutos. O que é que vai acontecer? Tu comes em 5 minutos e os outros 10 minutos, não é? Que é até a leptina ter este tempo de processar esta informação, tu vais continuar com fome. Porquê? Porque ela ainda não teve tempo de fazer a avaliação e de te dar essa informação. Então o que é que vai acontecer? Tu comeste tudo o que era suposto em 5 minutos, os outros 10 minutos tu não vais ficar a olhar. A não ser que não tenhas comida, não é? Mas vais ter tendência a ir buscar mais comida. Porquê? Porque se eu tenho fome, eu tenho que comer. A Mariana disse-me que eu tenho que parar de comer quando eu estou saciada. Se eu ainda não estou, é porque eu tenho que comer. Isso não é verdade. Porquê? Porque se tu estás a comer depressa demais, tu também não estás a dar tempo do teu corpo processar essa informação. É a mesma coisa do que tu pôres o teu telemóvel a carregar e esperares que passado 2 minutos ele está a 100%. Isso não vai acontecer, a não ser que tu tenhas posto a carregar com ele a 98 ou 99, ok? Ou seja, há um tempo que nós temos que dar para as coisas acontecerem, para as coisas serem processadas, ok? E aqui no mastigar bem, comer devagar, para além de ser importante também para a tua saúde, para o teu sistema digestivo, não é? É muito importante também para esta questão da saciedade, porque se eu não estou saciada, eu vou ter tendência a continuar a comer até me sentir saciada. Só que depois, o que é que vai acontecer? Passaram os tais 10, 15 minutos e a leptina vai então dar a informação e vai dizer assim: ups, já exageraste. Já comeste demais, já estás cheia, já vais rebentar, já estás mal disposta. Porquê? Porque na verdade o que aconteceu foi tu comeste mais do que era preciso porque comeste depressa demais. Ok? Então é muito importante que tu, num almoço, num jantar, demores pelo menos ali 10 a 15 minutos. E eu falo contra mim mesma porque eu também como muito depressa, porque durante muito tempo os meus almoços foram sempre muito a correr e então hoje em dia que tenho tempo e que consigo tirar tempo para comer, muitas vezes quando me apercebo já estou ali em modo velocidade máxima e quando vejo, ups. E a mim o que me tem ajudado muito é olhar para o relógio, ou seja, é olhar e pensar assim, desde o início da refeição até ao final, devia estar naquela hora e quando eu olho, ups, foi um bocadinho mais cedo. E isso também nos ajuda a desacelerar, a olhar para o relógio e a perceber, ok, porque, por exemplo, muitas vezes eu não tenho noção do tempo, não é? Ou seja, ok, se eu não tiver um relógio, não olhar para o relógio, eu não sei se passaram 5 minutos ou 10 minutos, não estou ali a contar os segundos, nem nada disso. Então, aqui o relógio também me ajuda muito a desacelerar. Claro que também há outras estratégias, como não estar sempre com os talheres uma garfada a seguir à outra, ou seja, ir comendo, ir pousando os talheres, ir conversando se estiveres com alguém, partir em pedaços mais pequeninos. Se for comida aquecida, aquece-la bem, porque tens ali um estímulo, não é? Que te diz, ai, está muito quente, tens que esperar, não é? Não podes comer assim tão depressa. Claro que, por exemplo, quando eu como peixe, estou ali com mais cuidado por causa das espinhas, isso também me ajuda a comer mais devagar, com mais atenção, e quando me apercebo já passou o tempo e penso assim, realmente já estou bem, já nem preciso de comer mais. E então é muito também este
desacelerar, este parar os talheres, conversar, esta questão também de começares a sentir mais o sabor, a textura, a temperatura dos alimentos, desligar as distrações, não é? Ou seja, não ter computadores, não ter, ou seja, não trabalhar, não comer em frente ao computador enquanto estás a trabalhar, não ter a televisão ligada, de preferência, ok? Porque também é importante que seja um momento tranquilo e muitas vezes a ver notícias ou ouvir desgraças não vai ajudar para que a tua mastigação seja mais lenta, mas também que tu consigas estar tranquila, num ambiente tranquilo, calmo, sem ali grandes agitações e sem ali grandes desgraças ali a acontecer. E também outro ponto essencial é comer sentada, ok? Porque muitas vezes as pessoas também têm muito hábito de comer, sobretudo se for lanche, comer em pé, ir petiscando, e isso faz com que o nosso cérebro não assimile que tenha estado a fazer uma refeição, porque acaba por sentir que foi só um petiscar, que foi algo rápido, facilmente desvalorizamos, nem nos vamos lembrar que comemos aquilo, e a verdade é que comemos, mas na verdade não sentimos que comemos. Então é importante nós percebermos que muitas vezes quando há o hábito de petiscar é muito quando nós estamos em pé, de passar, petiscar, comer qualquer coisa, em vez de, ok, agora vou-me sentar e vou fazer esta refeição, preparo a refeição, está ali à minha frente, é esta quantidade, é isto que eu vou comer, é aquilo que eu vou comer. É muito importante também ter quase este ritual e mesmo que tenhas pouco tempo, lá está, e eu percebo que nem sempre é fácil e é preferível comeres de pé do que não comeres, como é óbvio, mas sempre que possível, e isso é uma coisa também que depende muito de nós, é parar, nem que seja 2 minutos, beber um iogurte, comer uma fruta, mas isso já faz com que tu estejas mais atenta àquela refeição e que estejas a mastigar e a comer com mais atenção, ok? Depois ainda outra coisa que tu podes dar aqui mais atenção é engolir só quando a textura que está na boca está em formato de papa, ok? Não engolir os pedaços ainda muito inteiros, ainda muito por mastigar, porque realmente isso significa que tu não mastigaste bem e se tu não mastigaste, o teu estômago não tem dentes, mas ele vai ter que dar a volta àquela comida e os nossos dentes servem mesmo para isso, para mastigar e para facilitar todo aqui o processo digestivo, ok? Mas mais importante do que isso é tu dares tempo ao tempo, ou seja, também não começar já a querer ser a melhor a comer em todas as refeições, mas dares este tempo, percebes que este tempo é importante para tu começares a sentir mais saciedade, mas também para tu começares a criar este hábito de mastigar mais devagar, de comer mais devagar, porque isso vai fazer toda a diferença na tua saúde, no teu intestino, mas também na tua saciedade, está bem? Não vais precisar de tanta comida para ficares bem. E chegámos ao fim. Falei, mas eu adoro falar, já sabes. E chegamos ao fim então aqui dos 5 segredos para te sentir saciada com menos comida, ok? Não estamos aqui a dizer que tens que ir comer este mundo e o outro, não. Estamos a dizer que tens que desacelerar, tens que comer mais devagar, tens que ouvir o teu corpo, tens que beber água, tens que incluir fibras, tens que incluir proteínas, claro que sim, mas eu quero mesmo que tu a partir de hoje comeces a colocar alguma coisa destas em prática. Diz-me aqui nos comentários ou envia uma mensagem a dizer, olha, o que estava mesmo a falhar era este ponto, a partir de hoje vou melhorar isso, comprometo-me aqui contigo, porque eu quero mesmo que tu consigas atingir o teu objetivo, eu quero mesmo tornar a tua jornada cada vez mais leve, mais feliz, mais à tua imagem, para que tu consigas realmente ser, fazer, sentir, estar, tudo aquilo que tu quiseres, tudo aquilo que tu és e conquistares todos os teus sonhos e todos os teus objetivos. E quanto a nós, já sabes, nós vemos-nos quando? No próximo episódio. Espero por ti lá, ok? Espero que sim. E já sabes, se me estás a ver no YouTube, subscreve o canal, ativa o sininho para seres notificada sempre que sair um vídeo novo, ok? E vemo-nos no próximo episódio. Combinado? Bora lá! Um grande beijinho e até já! Mua!